Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Membros. Vamos ler no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. No versículo 34, amém? Agradecer ao pastor, amém, pastor? Obrigado amém. Pela confiança. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. E eu tenho aprendido uma coisa durante esses dias, que Deus, Ele abre as portas para quem abre portas. Então, como o Senhor tem aberto as portas para mim, Deus retribuirá a vida do Senhor abrindo portas para o Senhor também. Amém, pastor? Continua assim, com essa coragem, apostando nas pessoas, entendendo que o reino de Deus tem que evoluir, tem que crescer, e o reino de Deus são pessoas. Amém? O grande problema hoje é entender que o que Deus ensinou é assim: se você perdoa, Deus te perdoa. Se você tem misericórdia, foi o que Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Se você ajuda, se você abre as portas, Deus vai abrir as portas para você. Agora, se você retém, Deus vai reter. Amém? Agradecer ao Cleito, tem nos ajudado também. Vamos ler a palavra de Deus, amém, irmãos? Quem veio ouvir a palavra de Deus diz amém. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus diz aleluia. Aleluia. Só os necessitados de ouvir uma palavra de Deus, dá um glória a Deus bem alto, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Eu não vim vazio, eu não saio vazio, eu não saio despreparado. Eu entendo o que é isso aqui. Igreja não é brincadeira. O diabo tem tentado de todas as formas fechar a igreja. Então, se ele olha e sabe que não é brincadeira, então a gente tem que encarar com seriedade e saber que esse ambiente aqui, se nós fizermos dele um ambiente sagrado, Deus vai descer do céu. Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai mudar a nossa vida. Deus me deu uma palavra e eu vou transmitir aos irmãos, amém? Mateus capítulo 13, no versículo 34. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ler, amém? 34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei parábolas na minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Feche seu olho, vamos orar. Santo, eterno, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, tudo veio existir e tudo foi criado pelo poder da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu te peço, pela Tua palavra, ó Deus, transforma, pela Tua palavra, ó Deus, resgata, pela Tua palavra, ó Deus, abre os olhos, abre os ouvidos, tira a mente corrompida, nos dá uma mente de Cristo, tira, ó Deus, o coração endurecido e nos dá um coração disposto a entender, disposto a obedecer. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Faz, ó Deus, cessar as guerras nas nossas vidas. E pela palavra da criação eu te peço, levanta o caído, dá força ao fraco, multiplica aquele que nada tem. Faz a tua obra, ó Deus, pela tua palavra, porque é a tua palavra que será pregada para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Pode sentar, amém, irmãos? Desde que eu comecei a ler a palavra de Deus, preste atenção aqui, amém, irmãos? Preste atenção em mim. Não vou demorar, tá? Não vou cansar ninguém. Mas há uma necessidade de prestar atenção aqui no que eu tenho a dizer. Desde que eu comecei a ler a palavra de Deus,
entendendo que a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus, toda ela é maravilhosa, toda ela dá a nós força, entendimento, visão. Só que alguns textos, para cada um de nós, Deus traz uma revelação diferente. Deus dá a cada um de acordo com a palavra, porque a Bíblia é muito grande, ela tem bastante versículo, ela tem bastante capítulos, bastantes livros. Só que algumas partes, alguns pontos da palavra, elas nos marcam. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque ao longo dessa leitura bíblica que eu fiz particular, começando desde o princípio, que é a forma correta, não que se exista a forma errada de ler a Bíblia, errada é não ler. Mas o correto seria a gente começar do princípio para entender. Aí quando eu cheguei nesse texto aqui, Deus me deu uma revelação tão grande. É tão simples. Aí eu passei a entender, meu irmão, que Deus trabalha de forma simples. Deus não complica. Já é tão difícil, complicado servir a Deus nesse mundo, nesses dias de hoje. Então Deus faz o possível para que o negócio seja entendido fácil. E essa forma de Deus falar, Ele em alguns momentos, nesse momento do capítulo 13 de Mateus, eu quero falar sobre 3 parábolas. Foi as quais, não que as outras Deus não tenha falado comigo, mas foi as quais Deus me revelou a forma a qual Ele age no reino, a forma a qual Ele transmite a nós. As 3 parábolas que eu vou agora, a gente vai entender, é a forma com que Deus abriu o reino dos céus para mim, abriu os meus olhos espirituais e mudou a minha visão espiritual. Preste atenção. Quando Jesus fala da parábola do joio, entendendo que o título é parábola do joio, mas o principal aqui é o trigo. Para quem conhece plantação, para quem já viu uma plantação de perto e de longe, a plantação nós sabemos que ela parece como se fosse uma lombada. Cleide? Você já viu de longe uma plantação? Parece que tem um monte de lombadas, né, pastor? Essas lombadas são chamadas de leira. São montinhos de terras que se estendem a metros e metros. Aí existe um espaço, mais um montinho que vai lá embaixo, preste atenção, espaço, monte. E sobre esses montinhos de terra, esse monte de terra que parece uma lombada que se estende, é o local onde se é lançado a semente. Aí Jesus falou que o reino dos céus é como a parábola. Olha só ele dizendo, outra parábola ele se propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante, ou seja, é parecido. Se você não tem entendido a ação de Deus, se você não tem conhecido a ação de Deus, se você não tem reconhecido o reino de Deus, ele é dessa forma. Semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, essa plantação que Jesus usa como referência para ensinar o reino dos céus, para abrir, para nos dar entendimento do que é o reino de Deus. Aí eu fui estudar um pouco e saber como que é a plantação. E a plantação do trigo, como eu disse, é como se fossem umas lombadas chamadas de leiras. E no topo delas é plantada a semente. Aí planta a semente no começo, dá-se um espaço, planta outra, dá-se um espaço, planta outra, dá-se um espaço, planta outra, dá-se um espaço, planta outra. Hoje é feito de forma industrial. Mas nos dias da palavra de Deus, os dias que Jesus pregou, era feito de forma manual. E esses espaços eram dados com o cordel, chamado cordel de medir. Por que é que eles plantavam dessa forma? Colocavam uma semente, davam espaço, colocavam outra semente, davam espaço, colocavam outra semente. E entre as leiras também existia um espaço. Jesus revela o reino de Deus e nos mostra como é a ação dele no reino dos céus,
Haja vista que a parábola do joio e do trigo é diretamente sobre a igreja. Jesus fala, quando o trigo ele é plantado, coloca-se a semente de trigo, dá-se um espaço, planta outra semente, dá-se um espaço, planta outra semente, e a própria palavra diz que o trigo são os filhos de Deus. Então, se nós somos trigo, preste atenção, como é feito o reino de Deus. O reino de Deus, ele não bagunça e não mistura as coisas. O próprio texto diz que se é uma plantação de trigo, se eu sou trigo, eu estou plantado aonde Deus me colocou. E não longe, mas uma distância boa, está outro trigo. E assim outro trigo. E outro trigo, e outro, e outro, e outro, e outro. Jesus falou que grande é a seara, ou seja, a plantação é grande. E por que é plantado o trigo e há-se um espaço entre eles, ou entre as sementes, ainda que fosse outra semente, mas no caso aqui é falado sobre o trigo. Por que não é plantado jogado? Não diz que o plantador jogou a semente, mas diz que ele plantou. Porque há de se entender que no reino de Deus, se eu sou trigo, e eu fui plantado na seara que é o reino de Deus, existe um espaço entre semente e semente. Por quê? Para que quando se cresce o trigo, quando se brota, quando se vinga, quando se dá, quando o trigo começa a crescer e a se desenvolver, ele tomando o seu corpo e ganhando e usando, utilizando o seu espaço, ele não vem atrapalhar a outra semente. Então há de se entender que se eu sou trigo, eu tenho que entender que há uma posição para mim no reino de Deus específica. Se foi o dono da seara, meu irmão, que plantou você, minha irmã e meu irmão, há uma posição para você no reino de Deus. E o Senhor da seara falou, ninguém pode arrancar e ninguém pode tirar. Porque é que se há um espaço entre as sementes, e Deus faz assim, para que uma não tome a luz do sol uma da outra, meu irmão, para que uma não roube a água da chuva uma da outra, meu irmão, para que uma não sufoque a outra, porque a plantação do reino de Deus é assim. Todos nós fomos plantados e há espaço para todos nós. Não precisa subir, não precisa atrapalhar, não precisa sufocar. E se eu fui plantado por Deus, Deus me deu o meu espaço, ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me sufocar, ninguém vai roubar a minha luz, ninguém vai tomar a minha água, ninguém pode me sufocar, porque a plantação é de Deus. Deus plantou cada semente no seu lugar. Se você é semente, fica tranquilo, ninguém toma o seu espaço, ele é seu, ele é seu, ele é seu, ele é seu. Ninguém rouba a sua luz, ninguém vai te sufocar, ninguém vai te atrapalhar. Você foi plantado pelo dono da seara, a sua posição é sua, o seu chamado é seu, o espaço que Deus te deu é seu. Cada um de nós vai usar o espaço que Deus deu. Preste atenção em mim aqui. Olha aqui, irmãos. Só que o joio ele é diferente. Por quê? Haja vista que eles são iguais. O próprio texto diz, ninguém toca nem no joio nem no trigo, porque ninguém sabe a diferença. Só que existe uma forma de se saber qual é o joio e qual é o trigo. O trigo foi plantado, só que o joio não. Diz o próprio texto que veio o Senhor da seara, durante o dia ele trabalhando, ele plantou cada trigo no seu lugar. Então se eu sou trigo, eu respeito o meu lugar, eu estou no meu lugar. Só que o joio, diz a palavra, que dormindo os guardadores, veio o inimigo e jogou a semente.
Porque alguém que trabalha durante o dia, ele consegue ver, ele consegue trabalhar de forma exata e colocar cada semente no seu lugar. Só que o inimigo, ele vem à noite, então ele não planta, ele joga do jeito que dá, para ele não ser visto nem pego, e ele vai embora. Passa-se o tempo, que é joio, ele também cresce. Só que ele cresce de forma desordenada, não respeitando o espaço dele, atrapalhando o trigo e sufocando o que é trigo. Porque o trigo está onde foi plantado, exatamente no lugar, na posição e no chamado. O joio não, o joio foi jogado, só que ele cresce junto. E qual é o problema do joio? Ele atrapalha o que é trigo. Aleluia. Então você quer saber quem é joio e quem é trigo, sem ficar julgando ninguém? Quem respeita o espaço é trigo, quem não respeita o espaço é joio. Quem cresce na posição que foi plantada é trigo, quem cresce na posição errada é joio. O que é trigo cresce no lugar certo, o que é joio cresce no lugar errado. Aleluia. Só que o que fazer diante de uma situação dessa, pastor? Aí os guardadores oraram ao Senhor, porque porque eles foram até ele e falaram com ele: Senhor, quer que arranquemos? Aí o Senhor da Seara falou: não, deixa cada um no seu lugar, porque há de chegar o dia em que o dono da plantação vai vir, e ele pessoalmente vai arrancá-los, e ele vai separar o que é trigo à sua direita, o que é joio à sua esquerda. O trigo será guardado no celeiro, mas o joio vai queimar em fogo inextinguível. João Batista fala: é fogo que não se apaga, vai queimar eternamente, mas o trigo não. O trigo vai ser guardado, vai ser usado, vai ser cuidado, porque o que plantou sabe o custo, o sofrimento, a luta. Ele não joga fora, ele usa no tempo certo. Se eu sou trigo, se você é trigo, fique tranquilo, o plantador vai te usar. Você não será lançado fora, não foi plantado de forma inútil. Deus tem uma função para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Aí olha só, se a primeira parábola que eu falei é referente à igreja, a segunda, ela é um desafio. Por que desafio? Olha só o texto. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual na verdade é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Olha só, preste atenção. Se o reino dos céus é parecido, semelhante a um homem que toma um grão de mostarda e planta no seu campo. Para você que não sabe, o grão de mostarda, o tamanho dele é tão insignificante, Cleiton. Qual é o tamanho do grão de mostarda? Se você pegar um grão de arroz e quebrar ele em 3 partes, você tomar uma parte do grão de arroz, esta é o grão de mostarda. Mas olha só como que Deus trabalha de forma que confunde quem não entende o negócio. Preste atenção. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, imperceptível, que pode ser que qualquer descuido você o perca. Por isso há uma necessidade de cuidar do grão de mostarda. Jesus usa o grão de mostarda como o reino dos céus, porque ele é tão pequeno a olhos nus, a olhos físicos, que a qualquer momento um descuido ele cai no chão, você não acha mais. Aí Jesus um dia falou para os seus servos: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer o quê? Monte, sai daqui,
precipita-te no mar, e isto acontecerá. Aí Jesus está falando que isso é do tamanho do grão de mostarda. Aí Jesus fala que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dar ordem às montanhas, aos montes. Só que o mesmo texto diz que o grão de mostarda que o homem tomou e plantou, o que é plantar? É cuidar, é regar, é dar crescimento, é dar tempo ao tempo, é cuidar do negócio, até que ele se torna, não sendo mais semente, mas ele se torna raiz, ele se torna planta, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, até que ele se torna uma árvore. E essa árvore, este grão de mostarda que a palavra de Deus está dizendo, ela chega a 20 metros de altura, pastor. Esse grão de mostarda lá do Oriente Médio, lá das terras de Israel, ele chega a 20 metros de altura. Aí Jesus falou que se com um grão de mostarda você dá ordem ao monte, sai daqui, lança-te no mar. Aí Jesus convida, ele faz um desafio aos discípulos: cuida da sua fé, desenvolve a tua fé, planta a tua fé, rega a tua fé, desenvolve a tua fé, faz ela crescer. Que se como um grão de mostarda você dá ordem às montanhas, imagina a hora que ela crescer, se tornar uma árvore de 20 metros, você vai entender o que Josué viveu, vai dar ordem à lua, a terra vai ter que parar, vai entender o que Elias viveu, vai fazer não chover mais, vai entender o que Jesus viveu diante do sepulcro, vai abrir a tua boca e os mortos terão que ressuscitar. Se você desenvolver, plantar, guarda a tua fé, desenvolve a tua fé. É o desafio que Deus propôs aos discípulos. Ele falou assim: com uma fé do tamanho do grão de mostarda, você move a montanha. Imagina quando ela chegar a 20 metros de altura, não haverá impedimento para você. Aleluia. Disse-lhes outra parábola. Eu vou terminar aqui, amém, irmãos? O reino dos céus é semelhante. A que mais mexe comigo é essa parábola. Eu gosto de todas as outras eu amo, é maravilhoso. Mas a que mais mexe comigo é essa aqui, olha só. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, ponto. Olha só, preste atenção aqui. Se Jesus fala que o reino dos céus aqui é comparado ao fermento, existem mais outras figuras aqui: uma mulher e a farinha. Para quem é estudante da palavra de Deus, para quem gosta de estudar a palavra de Deus, para quem entra nos textos bíblicos, ele consegue entender que quando se fala de forma profética, em uma revelação, em uma profecia, ou em uma visão, quando se fala mulher, está falando da igreja. Quando a palavra de Deus é de forma profética, ela está falando de mulher, ela está referindo-se à igreja. Olha só. Então, se o fermento aqui é o reino dos céus, a mulher é a igreja. Existem 3 medidas de farinha. Quem são as 3 medidas de farinha? Quem era o trigo? Na parábola do joio e do trigo, quem é o trigo? Os filhos de Deus. Então as 3 medidas de farinha sou eu e é você. Se a mulher é a igreja, olha só, presta atenção. Se a mulher é a igreja, o reino dos céus é o fermento, eu e você somos a farinha.
Jesus deixa bem claro aqui, olha só, disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Ou seja, Alexandre, o próprio texto diz que a mulher, ela tem autoridade, ela tem autonomia, ela tem liberdade de tomar. Ela não pediu, não lhe foi dada, diz o próprio texto que ela pega, ela toma, ou seja, simboliza liberdade, autoridade. Então, se a mulher tem autoridade, olha só, ela é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, ou seja, a mulher, a igreja, ela tem autonomia, ela tem liberdade dada por Deus para tomar o reino dos céus. Aleluia. Só existe uma instituição no mundo liberada, autorizada por Deus para tomar o reino dos céus. Mas nenhuma outra instituição, nada neste mundo tem autonomia, tem liberdade para tomar o reino dos céus. Mas a mulher tem. Se a mulher é a igreja, o reino dos céus é o fermento, e ela toma esse fermento, o que ela faz? O próprio texto diz, ela pega o fermento, o reino dos céus, a mulher, a igreja, e ela coloca dentro do trigo. E quem é o trigo? O trigo sou eu, o trigo é o Senhor pastor, o trigo é o Senhor pastor, o trigo é você, o trigo é você, nós somos o trigo, a mulher é a igreja, então ela tem poder de pegar o reino dos céus. Preste atenção para não perder a revelação de Deus. A mulher, a igreja, ela tem liberdade, ela tem poder para pegar o reino dos céus e colocar dentro da massa, dentro do trigo. Glória a Deus. Por isso é a guerra que o pastor falou hoje, por isso é a luta que se vive todo dia, por isso que o diabo tenta de todas as formas manchar, envergonhar, fala mal da igreja, fechar a porta da igreja, te impedir de vir na igreja, atrapalhar você de vir na igreja. Ele não quer que você venha na igreja, ele quer que você coloque impedimentos para que você não venha na igreja, porque ele sabe que a igreja é a mulher aqui falada, o reino dos céus é o fermento. Então esta igreja, ela tem poder de pegar o reino dos céus, aleluia, e colocar dentro de mim e dentro de você. Quando Jesus instituiu a igreja e determinou que ela fosse a mulher, e assim determinou que o reino dos céus fosse o fermento, Deus está dando liberdade à igreja de pegar o reino de Deus e colocar dentro de nós, que somos o trigo. É por isso que é essa luta para você não vir na igreja, porque o diabo sabe que se você vier, a mulher, a igreja, ela vai colocar o reino de Deus em você. Glória a Deus, aleluia. Quando ela pega o trigo, o fermento, aqui está escrito, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, ou seja, até misturar. Por quê? Porque a mulher, ela pega o fermento, ela põe dentro do trigo e ela fica mexendo o negócio. Já viu pão sendo feito? Já viu massa de pão? Você vira de um lado, você vira do outro, você vira de um lado, você vira do outro, você rola a massa para um lado, você rola a massa para o outro. Aí a Bíblia fala que nós somos o trigo e que o reino de Deus é o fermento, e que a mulher pegou e amassou e virou de um lado e virou de outro, virou de um lado e virou de outro. Para quê? Com a finalidade de misturar você que é o trigo, a massa, com o fermento que é o reino de Deus. Então permaneça na mão da igreja, permaneça dentro da igreja, permaneça na mão da mulher. Ela tem autonomia para misturar você ao reino de Deus. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Deus está misturando a sua vida com o reino dele. Depois que a mulher, pastor, olha só, depois que ela pega a massa e mistura o fermento, o que ela faz?
coloca sobre a mesa, olha só, e sobre a mesa o que ela faz? Ela coloca um pano em cima. Assim que se faz o pão, olha só. Eu não sou padeiro não, mas é assim que faz. E ela esconde. Aí talvez essa é a pior parte do negócio. Talvez, por quê? Porque é que ela coloca o pano sobre a massa, tampa a massa e impede que outras coisas cheguem na massa ou que outras coisas vejam a massa. Porque existe um tempo determinado por Deus de ser escondido, pastor, de não ser visto, de não ser notado, de ser coberto. Mas não é para esconder, não é para atrapalhar. Por que é que se tampa a massa depois que se mistura o fermento? Porque o tempo de crescimento vai ser dado. Existe um cronômetro, existe um tempo determinado para que a massa fique escondida sem ser vista, para que ela cresça, para que ela tome crescimento, para que ela tome crescimento. Eu vou continuar falando até você entender. A massa é escondida, talvez você não é visto, talvez você olhe e fala, mas ninguém está me vendo, ninguém está entendendo, ninguém está sabendo. Deus colocou um paninho e deixou para dar o tempo do crescimento. É para crescer, é para desenvolver. Não saia debaixo do tempo da igreja, da mulher, do reino de Deus. O tempo é de Deus, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus. Só que vai chegar o tempo e a hora de arrancar o pano. Porque ninguém que se submete ao projeto, ao plano, ao tempo, à determinação de Deus, fica escondido por muito tempo. Ou não seja visto, uma hora ou outra vai ser visto. Uma hora ou outra vai ser descoberto. E para que é que ela descobre a massa? Olha só, vou finalizar aqui. Para que é que a mulher descobre a massa, pastor? Para colocar dentro do forno. Ninguém quer massa batida, virada, misturada pelo reino de Deus, pela mulher, é jogado fora, é deixado na geladeira. Não, ele sai da mesa, ele sai do esconderijo, ele sai da proteção e vai para o fogo. Esse é o momento que a maioria pula fora. Não vai pesquisar a vida de ninguém, mas pesquisa você. Se pulou fora é porque o fogo está queimando e o negócio começa a esquentar, começa a esquentar, começa a esquentar. Quando chega o tempo de preparação, pula fora, porque não entende que o plano de Deus, o projeto de Deus, Isaías falou, se passares pelo fogo, vai ter que passar, e se passares pelo fogo, eu, Senhor, estarei contigo. Aleluia. E qual é o tempo de cozimento? Sabe quando você sabe que o pão está pronto? Sabe quando o pão está pronto? Melhor dizendo, quando a massa está pronta, está assada e está no ponto certo, pastor. Sabe quando? Ela tem duas características. E eu vou terminar aqui, glória a Deus. Quais são as duas características que mostram que a massa está pronta para ser servida e alimentar as pessoas? Quem compra pão sabe disso. Qual é a aparência do pão por fora quando ele está pronto? Casquinha. É duro por fora. E qual é a aparência dele por dentro? Macio. Por
isso o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o fogo foi Deus que pôs no fogo, porque tem que ser cascudo por fora e mole por dentro. Glória a Deus. Só que hoje é o contrário, o negócio está toda a maioria, né? A geração Nutella, como se diz por aí, ela é mole por fora. Qualquer coisa que acontece, não volta para a igreja, vai embora, abandona. Por quê? Porque não permaneceu o tempo certo, foi tirado a hora errada, foi tirado antes do tempo. Então é mole, é mole. Qualquer coisa que acontece já machuca, já atrapalha, já não vem, faz cara feia, já não gosta. Mas o pão, ele tem que ser duro por fora, ele tem que aguentar. Só que é invertido, ele é mole por fora e ele é endurecido por dentro. Por que tem que ser mole por dentro? Só que é o contrário, a turma está mole por fora, qualquer coisa para, qualquer coisa impede, mas por dentro é uma dureza total. Você já percebeu, pastor? Inverteu o negócio. Por quê? Porque não foi misturado certo, não permaneceu no tempo certo, não foi manuseado, não foi produzido, saiu na hora errada, ficou pouco tempo no escondido e não passou pelo processo do fogo. Mas o plano de Deus é o tempo certo, a hora certa. O pão fica cascudo por fora e mole por dentro, e ele é colocado na mesa para alimentar pessoas. Eu vou profetizar para quem acredita: se você permanecer, se você ficar, se você suportar o tempo de Deus, Deus vai te deixar pronto, preparado para alimentar pessoas. Deus vai te usar para alimentar pessoas. Suporta o tempo, aguenta a hora, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e você vai ser exposto, colocado na mesa. Aleluia. E fica tranquilo. Aleluia. O pão que alimentou uma vez, e eu aprendi nessa vida, pastor. A barriga não dói uma vez só, não, viu? A barriga que doeu uma vez vai doer de novo. E o mesmo que se alimentou uma vez vai voltar, vai voltar, vai voltar, porque a barriga vai esvaziar de novo. E você terá que estar preparada para alimentar todos aqueles que vierem até a sua vida. Aguenta, suporta, o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Esta é a revelação da palavra de Deus. O reino de Deus é mais simples do que parece. O tempo, a hora, o trabalho é de Deus, mas o tempo vai ter o fim, vai chegar, e a hora sua vai chegar de ser usado, de alimentar, de estar sobre a mesa pronto e preparado. Prepara a tua vida, prepara a tua vida, prepara a tua vida. Deus vai te usar. Vamos orar, amigos. Posso orar, pastor? Vamos orar, amém, irmãos? Glória a Deus. É muito mimimi, irmão. Você acha que o pão que está pronto sobre a mesa alimentando as pessoas não passou por tudo isso? Não passou pelo processo? Não foi amassado, não foi escondido, não foi assado no fogo? Mas quem permanece fiel. Vamos orar. Santo, eterno, único e verdadeiro, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos sustentou, por tua infinita misericórdia. Espírito Santo de Deus, entra, ó Deus, neste coração, entra, ó Deus, nesta mente, faz este homem, faz esta mulher entender o chamado, entender o propósito, entender o tempo, entender a hora, suportar, aguentar, permanecer, para que no dia e na hora
hora exata, determinado pelo Senhor, ela possa ser usada, e ele possa ser usado para alimentar, para ajudar, para estender, para levantar, para fazer a tua obra e para dar continuidade naquilo que o Senhor começou há milênios atrás. Levanta, transforma, abre os olhos, ó Deus, abre os olhos que estão fechados e mostra, Senhor, o caminho, mostra o caminho da salvação, mostra o caminho, Senhor, o qual o Senhor tem para esta vida. Resgata a fé, resgata a esperança e faz resplandecer um novo dia.